Pois é, meus amigos, e a notícia deste sábado, a principal notícia do sábado, não podia ser mais irônica. Um grande país que recentemente retirou-se do Acordo Climático de Paris, recebeu da Agência Internacional de Energia, sediada em Paris, a informação de que foi o país que menos poluiu o planeta no ano de 2019. Esta semana, a Agência Internacional de Energia disse com todas as letras que aquele país que retirou-se do Acordo de Paris foi o que conseguiu reduzir, foi o que mais reduziu a poluição ambiental em 2019. Que ironia! Mas de quem estamos falando, afinal? Dos Estados Unidos de Donald Trump. Quando Donald Trump saiu do Acordo de Paris, foi demonizado pelo mundo todo. Inclusive, o senhor que ocupa a cadeira de Pedro no Vaticano chegou a dizer que aquilo era uma ameaça à sobrevivência do planeta. Greta Thunberg, aquela menininha insuportável, chegou a dizer que Donald Trump tirou-lhe a infância. Pois é. E agora a Agência Internacional de Agência Internacional de Energia concede aos Estados Unidos esse galardão, o país que menos poluiu o planeta em 2019. Como os Estados Unidos conseguiram isso? Bem, os investidores, geralmente investidores na Bolsa, no Tesouro, em renda fixa, em renda variável, em fundos de ações, em fundos imobiliários, esses investidores saberão do que eu falarei agora. Donald Trump reduziu a poluição nos Estados Unidos como um grande investidor na Bolsa, que deve ser ou que é. Ele não prejudicou a economia, pelo contrário, manteve a economia sólida, a economia, aliás, americana só cresceu, os empregos aumentaram e Donald Trump conseguiu ainda assim reduzir poluentes em 2019, o país que mais reduziu poluentes em 2019. De que forma Trump fez isso? Ele manteve a extração de carvão, manteve a produção de petróleo, mas diversificou as matrizes energéticas. É como o bom investidor que diversifica os seus investimentos. Vamos imaginar um bom investidor que investe uma parte do seu capital em renda fixa, outra parte em renda variável e outra parte em fundos imobiliários, por exemplo. O que faz o bom investidor? Ele mantém essas três carteiras, estou fazendo um exemplo, equilibradas. Se três ou quatro carteiras, ao manter quatro carteiras, o bom investidor procura regulá-la 25%, ou melhor, 1/4 do seu capital em cada uma das carteiras. Assim, nenhuma se destaca em relação a outras. Ficam todas mais ou menos iguais. É aplicado 25% em uma, 25% em outra, 25% numa terceira e 25% numa quarta. Nenhuma dispara. O mau investidor é aquele que normalmente investe 80% numa única carteira. Vamos imaginar aqui fundos variáveis ou ações na bolsa, ações de risco. 90% do capital em ações de risco. E os outros 10% divididos nas outras três carteiras. Esse é um investidor de muito risco. Pode ganhar muito de repente, mas também pode perder tudo de repente. Esse não é o exemplo de Donald Trump. Ele continuou mantendo o gás, a extração do gás com o fracking, a extração do petróleo, a extração do gás e do petróleo mantiveram os seus empregos, ou melhor, geraram ainda mais direta e indiretamente,
mas também investiu em energia eólica, em energia solar e assim por diante. Pois é, ele colocou 25% do potencial de investimento energético americano em cada uma dessas carteiras. E todas elas hoje produzem bastante, mas nenhuma é hegemônica. Ou seja, nesse momento os Estados Unidos não dependem exclusivamente de uma fonte de energia, ainda que carvão e petróleo sejam essenciais. Mas o fato é que aos poucos ele foi equilibrando a outras formas de captação de energia. Agora, vejam que interessante o seguinte: um dos países que mais criticou a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris foi a Alemanha. E a Alemanha, por ironia, será em 2020 o maior poluidor da Europa. Tudo isso porque virou as costas para a energia nuclear e, com uma campanha muito agressiva, acabou cortando o fluxo de petróleo dentro do país. Sim, como se fosse num canetaço, os alemães, o governo alemão, começou a proibir ou diminuir drasticamente o uso de combustíveis fósseis e do petróleo, especialmente na Alemanha. Bem, sem a energia nuclear e sem o petróleo, praticamente, o que restou à Alemanha? Investir pesado em energia eólica e solar. Só que constataram amargamente que tanto energia eólica e solar, as duas, não são suficientes para gerar a energia que a Alemanha precisa. Pelo contrário, ficaram muito longe de satisfazer um percentual muito pequeno da demanda por energia na Alemanha. E aí, fazer o quê? Bem, logo a Alemanha se tornará dependente da Rússia na questão do gás. Mas, enquanto isso ainda não acontece, restará à Alemanha, neste ano, em 2020, o recurso do carvão, investir pesado em carvão. E para quem não sabe, daí de todas as formas de captação de energia, o carvão é a mais poluente. Pois é, a Alemanha, que apontou o dedo para Donald Trump, apontou ao mesmo tempo 3 dedos para si mesma. A França entrou quase que numa convulsão depois dos jalecos amarelos. E é bom lembrar que tudo começou, a manifestação dos jalecos amarelos começou pela insatisfação de motoristas de caminhão e de automóveis de passeio que usavam o óleo diesel. Num canetaço, o presidente Macron elevou o preço do óleo diesel às estrelas, às estratosferas. Pois é. Isso obrigou, de repente, ao motorista, ao dono de caminhão, trocar o seu caminhão a diesel por gasolina. Agora, o que de fato complicou a vida do francês é que a França investe em óleo diesel há muitas décadas. Há muitas décadas que a França incentivava o óleo diesel, inclusive para carros de passeio, por uma questão econômica, baratear custos de transporte e tudo mais. E, de repente, Macron, imbuído da ideia de que tinha que salvar o planeta, colocou o preço do óleo diesel nas estrelas. Como o francês era acostumado ao óleo diesel, todo francês tem o seu carro quase todo movido a óleo diesel, veio o problema. Essa foi talvez o maior problema enfrentado pelos franceses em 2019. Mas isso faz parte de uma política agressiva. Reduzir a poluição na Europa na base do canetaço.
E a base do canetaço hoje mostrou que só traz desemprego e complicação para a população em geral. Não dá certo. As economias despencam e daqui a pouco terão de recorrer a formas ainda mais poluentes para solucionar seus problemas econômicos. Eis aí a diferença entre uma política inteligente e uma política desastrosa, para não dizer outro nome. Donald Trump não cortou nada, não tomou nenhuma decisão na base do canetaço, apenas diversificou ao máximo as formas de produção de energia. E está dando super certo. Tanto é que a Agência Internacional de Energia o brindou com esta boa informação. Os Estados Unidos viram o maior declínio nas emissões de CO2 relacionadas à energia em 2019, em uma base do país, uma queda de 140 milhões de toneladas de poluentes, ou de CO2, ou 2,9 para 4,8 gigatoneladas. A Agência Internacional de Energia de Paris revelou esses números num relatório na terça-feira. Já toda a União Europeia, composta por 28 países, reduziu emissões em 160 milhões de toneladas no total, ou aproximadamente 5,71 milhões por toneladas por país. 5,7 milhões por toneladas por país. Bem, a diferença aqui está exatamente na forma como Estados Unidos e União Europeia têm reduzido emissão de CO2. Como disse, uma forma inteligente, sem acabar com a economia, sem gerar desemprego. Ao contrário, os Estados Unidos têm crescido mais do que qualquer outro país na Terra nos últimos anos. E a outra forma, a europeia, na base da ditadura. Uma matéria do pensador americano, do American Thinker, diz o seguinte: os Estados Unidos, com o fracking e sem o Acordo Climático de Paris, estão liderando o mundo em crescimento econômico, com salários que estão subindo mais rapidamente entre as rendas mais baixas, aumentando as rendas médias das famílias, as pensões mais gordas e os fundos de aposentadoria maiores, graças a um Dow Jones que aproxima-se dos 30 mil pontos, e o desemprego recorde, especialmente entre as minorias, registra a participação da força do trabalho à medida que a geração do milênio sai do portão de seus pais e outros que não conseguem encontrar emprego sob a camisa de força reguladora e ambiental de Obama. Aqueles que hoje estão não precisavam trabalhar porque viviam sob a proteção paternalista do Estado com Obama, agora se veem na amargura. Quem tem emprego não tem medo de procurar outros melhores, pois temos mais empregos do que candidatos qualificados para preenchê-los. Ou seja, a oferta é maior do que a procura. Simplesmente foi isso que Trump conseguiu. Há mais ofertas de emprego hoje nos Estados Unidos do que desempregados querendo buscá-los. Os democratas de 2020 tirariam tudo isso de nós, porque eles defendem toda essa política implementada na Europa. Esse é o problema. Tudo o que fez Donald Trump poderá ser perdido de um minuto para o outro, caso Trump não vença em 2020. Mas é claro que ele vencerá, a menos que aconteça uma grande catástrofe, e ninguém espera isso. Mas se algum democrata subir ao poder, tudo isso certamente será perdido, é o que diz o American Thinker. Não acontecerá, certamente não acontecerá. Que Bolsonaro aqui, por exemplo, fique atento a essas conquistas americanas,
porque certamente haverá muita pressão interna dentro do Aliança por gente que não é exatamente de direita ou conservador, mas que acabará ocupando postos no Aliança para que Bolsonaro siga o modelo europeu. Deus queira que isso não aconteça, ou que Bolsonaro não dê ouvidos para os seus futuros novos companheiros, que convenhamos, muitos deles não são nada conservadores, ou pelo menos não foram até ontem. Até depois.